Fala investidor, eu sou o Sérgio Cachoeira, consultor CVM, analista CNPI, e hoje eu venho trazer um tema que divide opiniões aí no mercado. Será que vale a pena investir em ativos lá da China? Hoje a gente vai discutir aqui nesse vídeo se vale a pena ou não. Você já pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir esse vídeo e encaminhar ele para algum amigo investidor que também possa gostar desse assunto. Quando a gente fala em investimento na China, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e o Brasil, inclusive, é super dependente da China. A gente não tem um plano estratégico para diversificar os nossos parceiros comerciais e isso implica que, caso a China passe por uma grave crise, o Brasil também vai enfrentar, com certeza, aí uma forte crise por depender fortemente da China. A China ela lida com uma crise imobiliária grave desde 2021, com isso o país vem crescendo menos desde então, e o Brasil, como a gente está vendo aí no nosso cenário econômico, também segue aí esse padrão de baixo crescimento, né? Mas a gente vai falar um pouco melhor disso agora em mais detalhes. Então será que vale investir na China? Agora a gente vai verificar alguns dados aqui e fazer uma discussão sobre isso. Bom, quando a gente fala de investimento na China, é muito interessante utilizar ETFs para isso, né? Um ETF nada mais é do que uma cesta de ação onde você pode comprar através de um único ativo, né? O ETF da China, na B3 ele vai ter muito pouca liquidez, então é interessante que você tenha uma conta internacional, pode ser em um banco como o BTG Pactual, como o Banco Inter, como o próprio C6 Bank ou a Avenue, né? E aí, para acessar esse mercado chinês, você vai estar buscando pelo ETF FXI, tá bem? FXI é o ETF das large caps chinesas. E a gente pode verificar aqui as principais posições desse ETF, né? Esse ETF tem 100 empresas investidas, mas as principais aqui com 9,2% a Tencent, com 8,7% o Alibaba. A gente vê que a Xiaomi também está aqui na quinta posição, com 5,8%. Então, são empresas que você pode estar acessando de uma vez só através do ETF FXI. Perfeito? Mas antes de você estar sair comprando ou vendendo esse tipo de ETF, é interessante você entender o contexto através do que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Bem, 2024 se encerrou e os Estados Unidos foram o grande vencedor aí em 2024, com as ações subindo muito. Mas é interessante notar que a China e esse ETF que eu comentei para vocês, o FXI, que seria o iShares China Large Cap ETF, ou esse azulzinho aqui, ele teve uma performance mais forte do que o ETF que replica o S&P 500 ou o mercado americano. Olha que interessante. E é curioso notar que a China ela tem um crescimento de PIB muito forte desde os anos 2000, porém isso não se traduziu em fortes retornos em equities ou ações para o investidor, diferente da Índia, por exemplo. A Índia, no momento, ela está crescendo o PIB fortemente, além da China, mas já é um país que é caracterizado por trazer bons retornos em equities aos investidores. E, voltando aqui para a China, a gente vê que a China está crescendo muito menos do que crescia 15 anos atrás, por exemplo, e a gente está vendo aqui basicamente uma melhora das expectativas com a bolsa chinesa subindo relativamente bem aí no ano, dando um retorno superior a 25% no ano, esse ETF que eu comentei para vocês. Mas será que isso tem perenidade, né? Será que isso tem fundamentos de médio e longo prazo? Olha, saiu uma matéria interessante aqui no The Wall Street Journal a respeito da crise imobiliária chinesa, né? E essa matéria ela compara a crise chinesa com a crise imobiliária dos Estados Unidos, a bolha imobiliária que aconteceu em 2008. E é interessante notar que a destruição de valor para as famílias da crise da China já é maior do que a crise ocorrida nos Estados Unidos, né? Já são trilhões de dólares perdidos aí pelas famílias chinesas em meio a essa crise, mais precisamente 18 trilhões de dólares. Então, para a gente colocar em perspectiva, né, é interessante notar que, ok, temos uma crise imobiliária na China, mas o quão isso é relevante, né? Temos dados aqui de que ela já é mais forte do que a crise
que abalou o sistema financeiro internacional em 2008 foi a crise imobiliária nos Estados Unidos. Agora a gente vai analisar os bonds, né? E é muito interessante notar uma comparação entre o bond japonês, o bond, o título de dívida do Japão, e o título de dívida da China. Esse que eu estou mostrando para vocês é o título de dívida de 30 anos, perfeito? É interessante notar que o Japão é um país que teve décadas e décadas perdidas por conta de que o país enfrentava pouco crescimento e deflação. O que é a deflação? É a queda de preços de um período ao outro, né? Caso você acompanhe o mercado japonês, né, você vai estar pesquisando aí, você vai verificar que uma Coca-Cola 10 anos atrás tinha o mesmo preço de uma Coca-Cola hoje no Japão. Isso já não acontece no Brasil. No Brasil a gente tem uma inflação que ela acompanha aí o nosso sistema a cada ano. Mas no Japão isso não ocorreu, então eles sofriam com pouco crescimento e deflação. Quando existe deflação, não há um incentivo ao consumo. Se você mora no Japão e quer comprar um carro, por exemplo, existe uma boa chance de que esse carro ele esteja até mais barato no ano seguinte do que está nesse ano. E esse é o ponto da deflação. Embora ela seja bom para o consumidor, ela não estimula a economia, né? E a gente está vendo aqui que a China já está tendo um bonde com um retorno menor, aí, com um yield menor do que o bonde japonês. Isso é uma reflexão do mercado que aparentemente a China pode estar entrando aí em um cenário econômico parecido com o do Japão, de baixo crescimento e de deflação, que também poderia estar acontecendo. A gente também pode olhar mais próximo essa janela aqui. A gente pode olhar, por exemplo, o bond de 10 anos chinês e a gente vê que ele está em queda livre aqui. O que isso significa? Significa que está tendo demanda por esse bond, né? Basicamente, o investidor ele pode estar vendendo suas ações chinesas, vendendo outros títulos e investimentos na China e comprando esse bond que, em teoria, ele teria uma segurança maior. Mas isso aqui é um grande indicativo que a economia da China, o investidor, pelo menos, ele está esperando um menor crescimento econômico e possivelmente até uma deflação. Qual tem sido a política monetária utilizada na China em meio a esse cenário? Bom, a gente pode ver aqui que desde 93 essa política monetária ela tem sido bem afrouxada, né? Isso, inclusive, combina com a situação do Japão, o qual o país passou muitos anos aí com o juro real próximo de zero e até negativo, né? E a gente pode, aparentemente, né, estar passando por isso também na China no momento. Outro dado interessante é que, apesar desse estímulo, né, desse corte de juros na política monetária, isso não está se traduzindo aqui em maiores empréstimos bancários por parte da população. Na última leitura aqui, o crescimento de pedidos de empréstimos aqui de chineses aos bancos foi de apenas 7,7%. Foi o menor crescimento desde 2002 em pedidos aí de empréstimos lá na China. Então, mostrando aí também uma economia desaquecida, né? Por fim, a gente verifica aqui o yuan contra o dólar. Existe também uma teoria de que isso é proposital e a China está buscando valorar mais as suas exportações, mas isso é um claro indício, né? O yuan chegando a uma mínima aqui desde 2021 contra o dólar, é um claro sinal do investidor deixando aqui os investimentos na China e aplicando o seu capital em outro local. Falando agora de valuation, a China é muito barata, mas colocando também uma perspectiva, a gente pode comparar com a Índia, né? E a China ela tem um desconto de 40% para o PL da Índia. Na minha visão, esse desconto, embora seja alto, ele até, de certa forma, justifica esse valuation, esse contexto econômico, né, de um país que enfrenta dificuldades. A China está buscando uma nova matriz econômica através de, seja veículos elétricos ou energia renovável, enquanto não encontra, e com a eminência de uma nova guerra comercial aí com o Trump assumindo, eu particularmente não tenho muita pretensão de estar investindo nesse ETF. É claro que existem riscos, né? A China é uma das maiores suppliers aí do mundo e o mercado chinês, né? A China ela é muito importante para a cadeia de suprimentos global. Então, ela teria, em tese, vários caminhos aí para conseguir
reestimular a sua economia, e isso fica como um risco aí para a nossa tese. Se você gostou desse vídeo, já curte ele, espero ter te ajudado aqui. E caso você esteja preocupado com a situação do Brasil e queira diversificar sua carteira em ativos globais, eu convido você a estar clicando no comentário fixado no link aqui para a nossa consultoria. Eu fico por aqui e te espero num próximo vídeo.